Hoje nós vamos continuar o nosso tempo estudando Mateus capítulo 7. Vamos continuar a nossa caminhada no Sermão do Monte. É interessante, não sei se vocês conseguiram reparar, mas o que chama a atenção quando a gente vê o Sermão do Monte é que Jesus Cristo, em todo o sermão, isso é um resumo, tá? Sei que tem várias coisas que nós estudamos nesse tempo que a gente está tendo o Sermão do Monte. O resumo é o seguinte: Jesus Cristo está falando sobre o coração, sobre as pessoas sobre o reino dele, sobre como é o reino dele, e também algo que ele está falando bastante é como é o caráter ou a natureza das pessoas que fazem parte do reino de Deus. Como é que é essa natureza e esse caráter. E agora, eu quero lançar esse desafio para nós. A partir desse versículo 13, que a gente vai ver versículo 13 e 14. A partir desses versículos até o final, o que Jesus Cristo vai fazer para nós é o seguinte: Ele vai estar nos propondo isso aqui, ó. Vocês precisam decidir o que vão fazer. Vocês precisam decidir o que vão fazer. Vocês precisam decidir o que vão fazer com o quê? Com tudo aquilo que vocês estão ouvindo no Sermão do Monte. Vocês vão ver que ele vai fazer, hoje a gente vai estar vendo isso, e nas outras vezes a gente vai estar vendo também, ele vai estar fazendo comparações. Ele vai estar fazendo uma comparação entre duas situações, para que não só os ouvintes daquela época, mas também para que nós possamos avaliar aquilo que nós vamos fazer com tudo aquilo que nós estamos ouvindo. A ideia é essa: vocês precisam decidir se vão colocar em prática ou não o Sermão do Monte. Não adianta a gente achar bonito o sermão, não adianta a gente achar que é interessante, não adianta a gente achar que tem vários princípios que são importantes para a nossa vida, se nós não tomarmos uma decisão diante disso. Então o texto que nós vamos ver é esse aqui, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então é isso que nós vamos ver. A primeira coisa que eu quero que a gente veja é isso aqui: a vida cristã é estreita desde o início. É isso que diz o versículo 14. Ele diz assim: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E o que chama a atenção, que eu quero destacar desde já, é o que diz o final do versículo. Ele diz assim, ó: e são poucos os que acertam com ela. Ou seja, são poucos aqueles que vão por esse caminho. E isso já começa a abrir luz para nós, uma coisa muito importante, que depois a gente vai comentar. E o que Jesus Cristo está mostrando para nós é que não se trata de uma vida espaçosa, que vai se tornando estreito a partir do momento que a gente vai criando mais maturidade com Deus, a partir do momento que a gente vai criando mais compromisso com Deus. Não é assim. O que Jesus Cristo mostra é que a porta de entrada é estreita e o caminho também é estreito. Isso que chama a nossa atenção, Nós podemos pensar que a vida cristã muitas vezes é só um pouco diferente da vida ou de ser um incrédulo, ser um cristão é um pouco diferente do que ser alguém não cristão. Talvez alguns de nós pensemos isso. Ser cristão é não posso, não devo, eu devo ir, eu tenho que estar,
eu não posso. Mas a vida cristã, Jesus Cristo está mostrando que é muito, mas muito diferente da vida de alguém que não é cristão. E o evangelho que Jesus Cristo está mostrando aqui no Sermão do Monte, ele diz que abertamente falando, vamos dizer assim, ele diz de uma maneira bem aberta que a porta é estreita e o caminho também é estreito. Isso é que a gente precisa entender e colocar bem na nossa cabeça. E para que nós possamos caminhar por esse caminho, nós precisamos deixar algumas coisas. Eu quero que a gente veja isso. Quais são as coisas que nós precisamos deixar, que estão implícitas aqui nesses 2 versículos que a gente está vendo hoje? A primeira coisa que eu quero que a gente veja, que nós temos que deixar, quando nós entramos pela porta estreita, é deixar o mundanismo. Ele fala no versículo 13 lá: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram pela porta, por essa porta. O que Jesus Cristo está mostrando para nós aqui é que nós devemos deixar para trás as multidões e a maneira de viver do mundo. Eu quero que vocês me ajudem, eu vou pedir para vocês fazerem isso para mim, me ajudarem em várias leituras de texto aqui. E o primeiro texto que eu quero que a gente leia é esse que está aí. 1 João 2, 15 a 17. Alguém abre nesse texto, por favor, e pode ler. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Joia! O que João está mostrando para nós aqui é o seguinte: que nós devemos deixar o mundo e a sua maneira de viver. Ele diz o que nós não devemos fazer. No versículo 15 ele começa a falar isso. Ele diz lá: nós não devemos amar o mundo. E esse amar o mundo é no sentido de fazer e viver como as pessoas que não são cristãs. E ele mostra também por que nós não podemos amar o mundo. Se você olhar no seu versículo aí, ele vai dizer: se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. E aí ele continua dizendo: tudo que é no mundo, o que é no mundo? O desejo da carne, o desejo dos olhos, o modo de viver orgulhoso, isso que é a ideia de soberba da vida. Ele diz que isso tudo não procede de Deus, mas procede de quem? Procede do mundo. E nós, como cristãos, ou o cristão que inicia sua caminhada com Deus, ele tem que romper com o mundo e a multidão. Eu não sei se vocês já começaram a prestar atenção, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. A vida cristã, ela não é uma vida muito popular, né? Ela é uma vida incomum, é uma vida estranha, excepcional e diferente. Isso que é a vida cristã. Para as pessoas desse mundo, é assim que eles veem essa ideia de viver a vida cristã. Uma coisa incomum, estranha, excepcional e diferente. Por que tudo isso? Exatamente por causa daquilo que diz o versículo 14. Exatamente por causa disso. E o cristão que entra pela porta estreita, ele entra pela porta estreita sozinho. Sozinho. Para quê? Para desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Por isso que, como cristãos, ou a primeira coisa que nós devemos deixar é deixar o aspecto do mundanismo.
Porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento pessoal, não é um relacionamento de multidão, é um relacionamento pessoal. Deus usa pessoas para falar conosco, mas Ele usa pessoas para falar conosco, mas o nosso relacionamento com Ele é pessoal, E além de deixar o mundanismo, já apareceu ali, nós temos que deixar também a prática do mundo. Nós podemos romper com o mundo, mas temos que deixar a prática do mundo. Eu quero que vocês abram suas Bíblias. Alguém abre a Bíblia? Cadê o texto? Ah, está ali. Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3. Alguém abra, por favor, e leia esse texto. Nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no espírito de desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que éramos na natureza filhos da ira, como também os demais. Jóia. Aqui Paulo está dando um resumo do que seria essas práticas do mundo, né? Ele coloca lá que uma das práticas do mundo é ser controlado e dominado pelo diabo, que é o príncipe deste mundo. E outra prática desse mundo são as inclinações da carne. Ou seja, ele fala, a pessoa está disposta a realizar os desejos da carne. E não só realizar os desejos da carne, mas realizar as vontades do pensamento. As vontades do pensamento. Então, isso são as práticas do mundo. A gente pensa em prática só em coisa que a gente faz. Mas o que Paulo está mostrando aqui, o que eu quero realmente estar enfatizando, e como Jesus Cristo já mostrou para nós diversas vezes no Sermão do Monte, é que tudo começa no nosso interior. Então essas práticas que nós devemos deixar, ou esse que Paulo está falando aqui, começa no nosso interior. Podemos dizer que começa com os nossos pensamentos. Então essas práticas envolvem isso. Aquilo que nós queremos interiormente, elas não podem ser iguais às pessoas desse mundo. Então essas são as práticas mundanas que nós devemos deixar. E agora sim, vai aparecer aqui, eu quero dar um exemplo do que eu estou dizendo. Eu quero dar um exemplo daquilo que eu estou falando aqui, para vocês poderem entender melhor. Nós já estamos vendo no Sermão do Monte alguns desafios práticos, que Jesus Cristo mostra que tem que mudar no nosso interior para ser visto no nosso exterior, certo? Quais são alguns desafios práticos? Ele aparece lá. Não devemos resistir ao mal, mas qualquer um que nos ferir a face direita, devemos dar a outra. Nós vimos isso. Outra coisa que nós vimos: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Outra coisa também que nós vimos: se alguém lhe tirar a túnica, deixa também a capa. E outra coisa que nós vimos também é que nós devemos amar os nossos inimigos e fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Nós vimos tudo isso e mais outras atitudes ainda, certo? Mas só que vocês vão concordar comigo que todas essas atitudes, elas não são instintivas, não são atitudes que fazem parte da nossa natureza. Não fazem parte da nossa natureza. As atitudes que são instintivas, as atitudes que fazem parte da nossa natureza são essas aqui, ó. Evitarmos, isso faz parte da nossa natureza. Defender os nossos direitos também faz parte da nossa natureza. Amar aqueles que nos amam. Odiar os que nos odeiam. E fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. Essas são atitudes naturais. Essas são atitudes naturais.
Mas o que Jesus Cristo está nos dizendo é o seguinte: se queremos fazer parte do seu povo, devemos deixar tudo que é instintivo, tudo que é natural, tudo que nos dá prazer de acordo com a nossa natureza, e estarmos dispostos a fazer aquilo que Ele quer. Isso é o que nós precisamos deixar. E além de tudo isso, nós podemos parar aqui, já é muita coisa. Tem que deixar tudo isso, além de deixar o mundanismo, tem que deixar a prática do mundo, deixar tudo isso aí, deixar essas coisas instintivas que nos dão prazer, né? Nós também temos que deixar o nosso eu. Nós temos que deixar o nosso eu. Por quê? Porque nós não podemos levar o nosso eu na nossa caminhada cristã. Nós não podemos levar o nosso eu ou a nossa vontade na nossa caminhada cristã. O eu que eu estou falando aqui é a pessoa adâmica, ou a pessoa da nossa natureza caída. Para vocês entenderem o que eu quero dizer, eu quero que vocês abram nesses textos que estão aqui, que eu vou colocar aqui, por favor. Alguém abre em Efésios 4, 22, outro abre aí em Mateus capítulo 16, versículo 24, e outro abre em Gálatas 2, 20. O que é que nós podemos entender com essa ideia de deixar o nosso eu, de acordo com esses textos aí? Efésios 4, 22, Mateus 16, 24 e Gálatas 2, 20. Quem achou Efésios 4, 22, pode ler, por favor. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Jóia. Se você conhece esse texto aqui de Efésios 4, 22, você vai ver que ele é a introdução para aquilo que nós devemos deixar na prática que Paulo fala, né? Logo depois desse versículo 22, ele vai falar assim: deixando a mentira, fale com a verdade, aí irai-vos para que não pequeis, e aí vai seguindo coisas práticas. O que Deus fala que nós devemos deixar é quando nós nos convertemos, ou quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós nos despimos do velho homem. Nós tiramos a roupa do velho homem e começamos a colocar uma nova roupa. Isso que ele quer dizer com essa ideia de deixar o velho eu. Mateus capítulo 16, versículo 24. Alguém leia, por favor. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jóia. O que Jesus Cristo está falando aí? Jesus Cristo está conversando com os discípulos e mais com um monte de gente que está seguindo Ele, e está falando o seguinte: tá, vocês estão achando legal estar comigo aqui, né? Eu multiplico o pão, eu faço que aconteço e tudo mais e tal, que legal, né? Aí ele chega, levanta e diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer estar atrás de mim me seguindo, tem que tomar algumas atitudes. Negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe por que Jesus Cristo fala isso? Porque era muito comum, eu já comentei isso uma vez aqui, era muito comum ter mestres e ter discípulos. Era muito comum isso. Ainda mais naquela época lá em Jerusalém, era muito mais comum ainda. E era status isso. Tinha um sumo sacerdote que tinha vários discípulos. Então, se ele tinha mais discípulos que o outro, o que significava? Que ele era melhor, né? Nossa, o profeta não, sumo sacerdote fulano de tal, quantos discípulos você tem? Ah, eu só tenho 100 discípulos. Aí o outro fala: ah, eu só tenho 200. Nossa, como assim? Como é que você conseguiu 200? Ah, eu não sei, sabe? Deus me concedeu a graça. E era muito status isso. E aí surge Jesus Cristo. Naquela época surge Jesus Cristo.
E Jesus Cristo começa a falar coisas legais. E Jesus Cristo começa a falar coisas que são interessantes das pessoas ouvirem. Aí o pessoal ouve que Jesus Cristo curou um paralítico. Eles ouvem que Jesus Cristo tirou o demônio das pessoas. Olha, o cara lá estava endemoniado. Ele dava trabalho, subia na parede que nem Homem-Aranha, quebrava as cadeias e fazia, acontecia. Quando ele olhou para Jesus, o cara virou um carneirinho, ficou calmo. Pois esse Jesus tem poder. E eles ficaram sabendo que Jesus Cristo tinha multiplicado pão e peixe. Então vamos lá. Aí está todo mundo lá reunido, e Jesus Cristo diz o que ele diz no versículo 24. Legal, vocês estão aqui comigo? Mas se vocês querem vir após mim, querem ser os meus discípulos, querem ser os meus seguidores, vocês têm que fazer alguma coisa. E prestar atenção. A si mesmo se negue. Como assim? Eu tenho que negar a mim mesmo? Eu tenho que negar as minhas vontades, o meu desejo? Isso aí. E mais ainda, para piorar, vocês têm que tomar a sua cruz e seguir. Sabe por que essa segunda parte era mais difícil? Porque também era comum as pessoas serem crucificadas naquela região. Porque essa era uma prática do povo que dominava sobre os judeus, que eram os romanos. Aqueles presos que não tinham mais perdão, né? Eles iam morrer mesmo. O que os romanos tinham o hábito de fazer? De crucificá-los. Então, quando as pessoas viam alguma pessoa com uma cruz andando, eles olhavam ali, esse aí já era. Entrou no corredor da morte, já vai morrer hoje. E eles tinham o hábito de crucificar as pessoas num lugar bem alto, como aconteceu com Jesus Cristo. Por quê? Para que ficasse visível para todo mundo. As pessoas iam ver. Olha lá, está acontecendo uma crucificação. Sabe por que os romanos faziam isso? Uma das razões era para mostrar autoridade para o pessoal que estava sendo subjugado. Então, quando Jesus chega para os discípulos e fala, tome a sua cruz e siga-me, você tem que avaliar por qual porta você vai entrar, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Está afim? Está afim de me seguir? Está achando bonito o que eu estou falando? Está achando legal aquilo que eu estou dizendo? Gostou de ver eu multiplicando o pão? Gostou de ver eu calmando aquele endemoniado? Então pensa bem, porque é um caminho sem volta. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo a mesma ideia que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 16. Ele está dizendo, olha, logo esse viver que eu vivo na carne, eu não vivo mais, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe o que significa isso na prática? É o seguinte, vamos dizer, tá? Paulo, ele tinha o hábito de ler a Bíblia dele, né? E ele fazia isso, vamos dizer assim, todo dia, certo? E ele passava por algumas situações que aconteciam na vida dele. Por exemplo, algumas situações de ansiedade, de angústias pelo amanhã. O que ele fazia? Olha só, Romanos 8, 28. Sabe o que diz Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Ele lembrava disso e colocava em prática. Por que ele colocava em prática? Porque ele queria não, por causa daquilo que ele disse em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Agora quem vive não sou mais eu, é Jesus. Então o que Jesus quer que eu faça?
Ele quer que eu entenda que tudo que acontece comigo é por amor a Ele. Então eu tenho que estar vivendo de acordo com a vontade dEle, por mais que eu passe situações ruins e por mais que eu não sei o que está acontecendo, que vai acontecer lá na frente. Por isso que ele diz aqui, que o viver que ele vive não é mais ele, mas Cristo. E a ideia que eu quero mostrar aqui, de deixar o eu, não é a gente perder a nossa personalidade, não é isso. Não é a gente deixar de ser, por exemplo, a pessoa Vanderlei que eu sou, e perder minha personalidade, e sair falando como Jesus, e vivendo, e não sendo mais eu. A ideia é o seguinte: eu tenho que viver a minha vida sendo quem eu sou, mas viver a minha vida para agradar a Deus e não a eu, não o meu eu. Eu tenho que viver a minha vida para a glória de Deus, não para a minha glória, não para a minha vontade, não para o meu querer. Isso que é deixar o eu. Continuando. Opa! Aqui. Por que a porta para a salvação ela é estreita? É interessante isso. Eu fiquei pensando nisso, né? Ele diz lá: entrai pela porta estreita. Mas por que a porta é estreita? Eu quero pelo menos lançar duas respostas a essa pergunta aí. Por que a porta é estreita? A primeira razão é a seguinte, porque é uma vida que envolve viver como Jesus viveu. Por isso que a porta é estreita. Por isso que a vida cristã não é uma vida muito fácil. Por quê? Porque ela é gloriosa demais, ela é maravilhosa demais para ser fácil. O padrão é muito alto. E eu quero que vocês me ajudem de novo, lendo alguns versículos aí. Por favor, alguém abre em Atos capítulo 4, versículo 13. Outro abre em 1 Coríntios 11, 1. E outro abre em 1 Pedro 2, 21. E uma última pessoa abre em João 13, 15. Atos 4, 13, 1 João 11, 1, 1 Pedro 2, 21 e João 13, 15. Quem abriu em Atos 13 pode ler, por favor. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. O que esse versículo mostra aqui de interessante? É que aquele pessoal conhecia tanto Pedro quanto João antes e depois. Eles conheciam Pedro e João antes e depois. Por que eles conheciam Pedro e João antes? O versículo diz que eles sabiam que eles eram homens incultos, que não tinham cultura. Provavelmente eles devem ter visto Pedro e João várias vezes indo ao templo lá, aqueles líderes que reconheceram isso. E viram lá, esse é Pedro, esse é João, né? Pescador, estão aqui, judeu, vivendo conforme a vontade de Deus, que legal, né? Mas ainda bem, eles reconheceram, tiveram que reconhecer o depois. Qual foi o depois? Final do versículo 13 diz: reconheceram que eles estiveram com quem? Com Jesus. Por quê? Porque eles viram a ousadia de Pedro e João. Então, por que a porta para a salvação é estreita? Porque é uma vida que envolve viver como Jesus Cristo viveu. E a pergunta é: temos vivido assim? As pessoas que convivem conosco veem a diferença que Jesus Cristo faz na nossa vida. As pessoas que convivem conosco, elas veem o antes e o depois.
só vem um depois? Ou não, só vem um antes? Mas você disse que você é cristão, mas... 1 Coríntios 11:1. Alguém lê, por favor. Teve meus pecadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está falando para aqueles cristãos de Corinto, para eles imitarem a ele, Paulo. Por quê? Porque Paulo era imitador de Jesus Cristo. Vocês não conviveram com Jesus como eu convivi, um pouco, mas eu convivi. Vocês não conheceram Jesus Cristo como eu conheci um pouco. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, imitem a mim, que vocês vão estar imitando a Jesus. O que chama a atenção nesse versículo é para a igreja a quem Paulo está falando isso. Se você conhece um pouco a história dessa igreja aqui, em 1 Coríntios, você lê o capítulo 1, se você ler 1 Coríntios 1, você vai entender o que eu quero dizer. Essa era uma igreja muito problemática. Era uma igreja que tinha ciúme, era uma igreja que tinha facção, era uma igreja que era hipócrita, era uma igreja pecadora, tinha gente lá no meio que cometia incesto, tinha gente lá no meio que cometia muitos pecados. Mas ele diz para essa igreja, para eles fazerem o quê? Imitarem a ele, como ele imitava Jesus Cristo. Foi para essa igreja. Ele não disse que uma igreja boa, que não tinha pecado nenhum, que estava assim tudo 10, olha, imitem a mim, porque eu imito a Jesus. Não. E o que ele mostra para nós, para mim, para você aqui é o seguinte, que esse desafio de imitar Jesus Cristo serve para nós também. Não adianta a gente dizer assim, não, mas puxa vida, eu cometo muito pecado, eu sou muito errado para imitar Jesus Cristo. Que nada! O que Deus quer é que nós tenhamos a disposição de viver como Jesus Cristo. 1 Pedro 2:21. Alguém lê? Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. O que Pedro fala aqui? O contexto desse texto aí fala de perseguição. O contexto desse texto fala de injustiça. O contexto desse texto fala de coisas ruins que os cristãos estão sofrendo por serem cristãos. Essa é a ideia. E aí ele fala o seguinte, sigam os passos de Jesus. Façam na vida de vocês o que Jesus Cristo fez. E aí, João 3. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Lembram o que está acontecendo antes aí desse versículo? Antes desse versículo é a situação lá que Jesus Cristo lavou os pés do discípulo. Lembra como é que Pedro fez? Senhor, nunca vai lavar os meus pés. Aí Jesus Cristo disse para ele, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Jesus, então não só lava o pé não, lava todo o corpo. E Jesus Cristo falou, não, quem já tomou banho, não precisa tomar banho de novo, só basta lavar o pé. O que ele estava querendo dizer? Aquele que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que já é meu filho, não precisa tomar banho de novo, só basta lavar meu pé, ou só basta lavar o pé. E a ideia que ele mostra, de acordo com esse versículo aqui, é o seguinte: eu vos dei o exemplo, certo? Então, façam igual. Então, faça o que eu estou fazendo. É isso que vocês têm que fazer. É isso que vocês têm que fazer. E por que a porta para a salvação é estreita? Porque é uma vida que envolve desafios. Lá em Mateus capítulo 5, nós não vamos ler esse texto, porque eu quero só lembrar. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 13, Jesus Cristo fala que são felizes aqueles que sofrem perseguição, injúrias, calúnias por causa dele. E as pessoas que não são cristãs, elas vão agir assim também conosco. E muitas vezes, alguns cristãos vão agir assim conosco também. Por que podem, entre o meio cristão,
terem pessoas que vão nos perseguir. Por quê? Porque esses cristãos, eles podem achar que somos inconvenientes por cobrá-los por mudança de vida. Você pode ser taxado como alguém inconveniente, para não dizer outra palavra. Essas pessoas podem achar que somos inconvenientes por chamar a sua atenção por algum pecado que estejam cometendo. Existem pessoas que nos tratam assim também. Acham que nós somos inconvenientes, nós, não só eu, mas cada um de nós, inconvenientes quando a gente chama a atenção delas por causa de algum pecado que estão cometendo. Ou podem achar que somos inconvenientes por nos intrometermos em suas vidas. E lá em 2 Timóteo 3:12, Paulo diz o seguinte: que aqueles que querem viver piedosamente vão padecer perseguição. É assim que é. É assim que é, não dá para ser diferente. Então, se você quer viver piedosamente, se você quer viver pela vida da porta estreita, você vai receber perseguição. Se cada um de nós quisermos viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo fala, a gente vai receber perseguição. Não tem como. Não tem como ser diferente. E agora eu quero falar do final. Do final. Eu quero fazer uma comparação aqui para a gente poder entender. Jesus Cristo diz que aqueles que entram pela porta larga são muitos os que vão pela porta larga e pelo caminho espaçoso. E são poucos que vão pela porta estreita e pelo caminho apertado. Aqueles que vão pela porta larga e pelo caminho espaçoso, eles vivem conforme a sua natureza e vontade. Os que entram pela porta estreita, pelo caminho apertado, vivem de conformidade com a vontade de Deus. E aqueles que entram pela porta larga têm um final de acordo com a sua natureza e vontade. Os que vivem pela porta, o que entram pela porta estreita, vivem como Jesus, não na aparência, mas no interior e nas atitudes. E a consequência final daquele que entra pela porta larga é a perdição. E aquele que entra pela porta estreita conduz à vida. E o último texto que eu quero que nós leiamos é esse aqui, ó. Alguém abre a sua Bíblia. Vamos abrir nós todos nesse texto aí. Apocalipse, capítulo 20. Versículos 12 a 15. Isso aqui vai acontecer mesmo. Não sou eu que estou dizendo. Apocalipse 20, de 12 a 15. A perdição que Jesus Cristo está falando aí tem a ver com isso aqui. Diz assim, ó. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu ao mar os mortos o que nele estava, e a morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E o ser e o não ser inscrito no livro da vida
diz respeito a entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso. É isso que Jesus Cristo está querendo mostrar para nós. E o outro texto que eu quero que a gente leia é esse aí, Mateus 25. Mateus 25, de 21 a 23. Mateus 25, de 21 a 23, diz assim: Disse o Senhor, Mateus 25, de 21 a 23, disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E a ideia aqui que Jesus Cristo está mostrando para nós, de acordo com esse versículo, isso que é a vida, que a porta estreita nos conduz. Essa que é a vida, que a porta estreita nos conduz. E o que eu queria deixar realmente de desafio, não está aqui o texto todo. O que eu queria deixar de desafio para nós, além dessa comparação que a gente viu aqui, é o que diz Mateus capítulo 28, versículo 20. Vocês lembram do que diz esse versículo? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por que isso serve de incentivo para nós? A gente olhou aqui, entrar pela porta estreita, porque larga o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam por ela. Vixe, parece uma coisa assim ruim, né? Meu Deus, eu não vou ser cristão porque está louco. Mas o conforto que nós temos, a esperança que nós temos é o seguinte: é que nós um dia vamos ter a vida, e não só teremos a vida, mas do dia que nós nos convertemos até essa vida chegar, Jesus Cristo está conosco. Amém? Amém. Jesus Cristo está conosco. O caminho é difícil, o caminho é duro, é estreito, as pessoas vão nos rejeitar, vamos receber perseguição porque vivemos piedosamente? Vamos, é isso que a Bíblia fala. Mas eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu quero que a gente, o que nós vimos hoje foi isso aqui, o texto de Mateus capítulo 7, de 13 a 14, que fala que a vida cristã é estreita desde o início. Vimos também quais são as coisas que precisamos deixar o mundanismo, deixar a prática do mundo e o nosso eu. E por que a porta para a salvação é estreita? Porque é uma vida que envolve viver como Jesus Cristo viveu, porque é uma vida que envolve desafios. E nós vimos o final das 2 portas, São muitos que vão pela porta larga e pelo caminho espaçoso, e são poucos que vão pela porta estreita e pelo caminho espaçoso. Que não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está falando isso, tá? E algumas perguntas são essas aqui, Estamos deixando o mundanismo? O que é o mundanismo? O desejo da carne, o desejo dos olhos e o desejo de viver orgulhoso para seguirmos a Jesus Cristo? Estamos deixando as práticas do mundo? Quais são algumas práticas? O revidar, o defender os nossos direitos, o amar os que nos amam, o odiar os que nos odeiam e o fazer as coisas de acordo com a nossa vontade para seguirmos a Jesus? Estamos deixando o nosso eu, deixando os nossos desejos e prazeres e querendo obedecer a Deus? Entendemos que se queremos viver como Jesus Cristo, incomodamos as pessoas?
Cremos no final glorioso da nossa caminhada ou desconfiamos que será assim? Será? Deus, será que é assim mesmo? Será que aquilo que diz a Bíblia é verdade mesmo? Será? Será que a gente vive assim? E o desafio que eu quero lançar para nós é o seguinte: que caminho você tem escolhido? Você tem escolhido o da porta larga ou da porta estreita? Se você reconhece que tem escolhido o caminho espaçoso, o desafio é: peça perdão a Deus e peça ajuda para seguir o caminho estreito, deixando o que tem de atrapalhar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar nos ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos ouvir. Nos ajuda, Pai, a estarmos avaliando realmente o nosso relacionamento contigo. Nos ajuda, Senhor Deus, a nós vermos qual é a porta que nós estamos seguindo na nossa vida. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando a estarmos entrando pela porta estreita todos os dias, Pai, sabendo que o Senhor está conosco e sabendo do fim glorioso, Pai, que nós teremos contigo. Nos ajuda, Pai, a deixar aquilo que nos atrapalha na nossa caminhada. Esse é o nosso pedido a Ti, Senhor Deus, e nós oramos em nome de Jesus. Amém.